Seja Deus, que Deus em Cristo nos abençoe. Gostaria de falar hoje sobre as bênçãos que Deus nos deu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Baseado em Efésios capítulo 1, verso 4. Louvado seja Deus. Capítulo 1 de Efésios. Então nós queremos aqui identificar algumas bênçãos que o nosso Deus em Cristo Ele disponibilizou para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, louvado seja Deus, e viver esta graça maravilhosa do nosso Deus. Eu sou o pastor Jerry e estou aqui para compartilhar esta bênção de Deus com a sua vida. Primeira bênção de Deus está em Efésios 1:3. E nós identificamos aqui muitas bênçãos. Ele nos concedeu perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. É Mateus 1, verso 21. O Senhor nos concedeu perdão dos nossos pecados. Segundo, Deus, por meio de Cristo, Ele nos fez seus filhos. Louvado seja Deus. 1 João 1, 11 e 12 e Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, por meio de Cristo, o Senhor nos fez filhos dele. Louvado seja Deus. Terceira bênção. Já falei a terceira, quarta bênção. Ele nos livrou da condenação da morte. Romanos 8, verso 1. Por meio de Cristo, o Senhor nosso Deus, Ele nos livra da condenação da morte. Pois está escrito em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez os nossos pecados perdoados em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação. Então, vale a pena, né? Vale a pena nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Quinta bênção, Ele nos fez sacerdote. Apocalipse 1,6 diz que Deus, por meio de Cristo, nos fez sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor, que bênção, né? Antigamente, só quem poderia entrar na presença de Deus é o sacerdote. Hoje todo mundo tem acesso livre, por meio de Cristo Jesus a Deus. Que bênção maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Sexta bênção, Ele nos escolheu para sermos santos. Isso está em Efésios 1, verso 4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos. Assim como Ele é santo, diz a palavra de Deus, que nós também devemos ser santos. Sétima bênção, por meio do seu sangue, Ele nos deu redenção dos nossos pecados. Efésios 1, verso 7. Por meio do sangue de Cristo, nós somos remidos pelos nossos pecados. Oitava bênção, por meio de Cristo, Deus nos deu sabedoria e prudência. Efésios 1, verso 8. Nona bênção, Deus nos fez sua herança por meio de Cristo. Efésios 1, 11. Somos herança de Deus por meio de Cristo Jesus. Décima bênção, Deus, por meio de seu Filho, nos deu a palavra da verdade. Efésios 1, 13. E o evangelho da salvação. Nós temos a palavra da verdade e o evangelho da salvação por meio de Cristo Jesus. 11ª bênção, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Versículo 12, louvado seja Deus. Nós somos selados pelo Espírito da promessa. Há uma promessa de Deus sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Precisamos assumir e viver todas essas bênçãos que Deus já nos concedeu por meio do seu Filho Jesus Cristo. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então vale a pena servir a Deus. E vale a pena falar do evangelho da salvação. Vale a pena nós anunciarmos que nós somos um povo ricamente abençoados em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Então você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, você que me ouve, pegue a Bíblia. Olhe essas referências bíblicas, tome posse dessas promessas na sua vida. E seja feliz. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo encontro.